Olá, eu me chamo Otto Krieger e meu canal é destinado à integração psicodélica, ou seja, integrar substâncias psicodélicas na sua vida de uma forma segura, benéfica e saudável. Aqui nesse vídeo eu vou falar sobre a dosagem dos cogumelos mágicos. Meu canal é destinado aos psicodélicos em geral, mas esse vídeo é específico aos cogumelos mágicos, porque é o termo relacionado a psicodélicos mais pesquisado aqui no YouTube e é o psicodélico mais comum de ser usado e mais fácil de ser encontrado, pois nascem nos pastos de todo o Brasil. E também não existe complicações com a lei para você ter a posse dessa substância específica. Não repare se eu estiver meio suado aqui, acabei de fazer 50 minutos de uma corrida sem pausa e parei direto para fazer o vídeo. E tem alguns pontos que eu tenho que abordar antes de ir direto à questão da dosagem, de quanto você usar, que são, primeiro, se você tiver consumido cogumelos que não foram adquiridos, que não forem comprados, que forem achados em pastos de vacas, você tem que fazer o chá para eliminar os possíveis contaminantes, pois os cogumelos nascem no esterco da vaca e a gente sabe quantos vermes e contaminantes tem ali. Se você colher cogumelos de pasto e botar ele de repouso por 5 minutos, por exemplo, de alguns cogumelos vão começar a sair larvas de dentro. Então você tem que fazer o chá para eliminar essas bactérias, para eliminar esses possíveis contaminantes. Eu já vi casos de pessoas que pararam no pronto-socorro por causa de furúnculo depois de terem consumido cogumelos mágicos de pastos, depois de terem comido sem feito chá. Se forem cogumelos mágicos comprados, você pode comer eles tranquilamente, porque cogumelos mágicos comprados são de cultivo feito em ambientes totalmente esterilizados, então se torna seguro o consumo direto. Outro ponto importante que você tem que saber é que se você estiver consumindo cogumelos frescos, existe uma diferença da dosagem em relação aos cogumelos secos desidratados. 90% da composição dos cogumelos é somente água. Então, a partir do momento que você desidrata o cogumelo, você está perdendo 90% da composição dele, que são as águas. E cogumelos comprados são cogumelos desidratados. E cogumelos achados em pastos, por exemplo, vão ser cogumelos frescos. Você pode desidratar os cogumelos frescos encontrados em pastos também, mas isso seria um assunto para outro vídeo. Então, por exemplo, se você pegou 10 gramas de cogumelos frescos, seriam 1 grama de cogumelo seco. 50 gramas de cogumelos frescos é igual 5 gramas de cogumelos secos. Então, por aí vai. 10 gramas de cogumelos frescos é 1 grama de cogumelo seco. 20 gramas de cogumelo fresco é 2 gramas de cogumelo seco. 30 gramas de cogumelo frescos é 3 gramas de cogumelo secos. E assim por diante. Agora, indo para a questão da dosagem. Existe uma escala que é usada, que geralmente as pessoas recomendam, só que não é um padrão para todas as pessoas. É um padrão para a maioria das pessoas, mas não é para todas. Então você tem que levar em conta o seu biotipo de corpo. Existem 3 biotipos de corpo, conhecido como ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. O ectomorfo é aquela pessoa magra, que dificilmente consegue ganhar peso, que é o meu caso. O mesomorfo é aquela pessoa que está entre a pessoa magra e entre a pessoa acima do peso. Uma pessoa que consegue ganhar peso facilmente, mas também consegue perder peso facilmente. E existe o endomorfo, que é aquela pessoa que tem, não necessariamente uma pessoa acima do peso, mas tem uma estrutura corporal mais larga, uma estrutura corporal maior do que as outras duas que eu citei. Então você tem que saber qual que é a diferença, qual que é o seu biotipo, para também saber qual que é a dosagem ideal para você. Outra questão a se levar em conta também é a sua alimentação. Uma alimentação pesada, rica em gorduras, em farinháceos, em lacticínios, em frituras. Você vai precisar de uma dose 2, 3 vezes maior do que uma pessoa que tem uma alimentação mais limpa, uma alimentação à base de plantas, por exemplo, que eu sugiro que é o ideal para todo ser humano, mas cada um sabe das suas escolhas. Então, uma pessoa que tem uma alimentação à base de plantas, não necessariamente vegana, mas em sua maioria à base de plantas, vai ter um metabolismo mais rápido, vai ter um sangue mais fino circulando melhor, porque ele consome comidas mais leves e o corpo está sempre mais limpo, porque comidas mais leves faz o corpo ter um metabolismo mais rápido. Agora, uma pessoa que consome farinhaços, pãozinhos, pizza, lanches, fast foods, e tem essa alimentação diária como hábito diário, provavelmente vai precisar de uma dose 2, 3 vezes maior. Então você vai ter que levar em consideração qual que é o seu biotipo, um desses 3 que eu citei, e qual que é o
o hábito alimentar que você possui. Se é um hábito alimentar com comidas mais pesadas ou se é um hábito alimentar com comidas mais leves. Eu vou citar aqui a tabela comum usada para uma pessoa ectomorfa, que é o meu caso, que possui uma média aí de peso e altura de 1,75 m, entre 65 a 75 kg. Caso você seja uma pessoa mesomorfa, eu recomendo você subir 1 grama a mais em cada escala que eu vou passar aqui para você. E caso você seja uma pessoa endomorfa, eu recomendo você subir até 2 gramas a mais da escala que eu vou passar aqui para você. Principalmente se você tiver uma alimentação mais pesada. Mesmo se você for uma pessoa ectomorfa e tiver uma alimentação mais pesada, você já pode considerar subir 1 ou 2 gramas a mais da escala que eu vou passar aqui para você. Então, 1 grama de cogumelos, você vai sentir, que eu posso dizer assim, de um brilho. 1 grama de cogumelo seco ou 10 gramas de cogumelos frescos. Você vai sentir um leve brilho, uma leve alteração talvez no seu visual, no seu tato, na sua audição, mas nada demais. Se você for uma pessoa endomorfa ou mesomorfa, provavelmente você não vai sentir nada com 1 grama. No meu caso, eu já sinto alterações leves com 1 grama. Por exemplo, 1,5 grama é uma dose ideal para mim. É uma dose que já não me leva tão longe, mas também me dá um efeito satisfatório. Então, lembrando que eu estou baseando essa escala de dosagem no meu biotipo, que é o ectomorfo, e que eu tenho uma alimentação extremamente leve. Então, 2 gramas de cogumelo secos ou 20 gramas de cogumelo frescos, você vai sentir praticamente o mesmo que 1 grama, só que dobrado, digamos assim. Leves alterações visuais, mas já bastante perceptíveis. Leves alterações na audição, mas já bastante perceptíveis no seu tato. E, enfim, é uma dose ideal para pessoas ectomorfas, como eu, que tem uma alimentação leve, começar. De 1,5 grama a 2 gramas é uma dose ideal para uma pessoa começar. Então, 3 gramas de cogumelos secos ou 30 gramas de cogumelos frescos. Aqui você vai sentir efeitos medianos. Efeitos não tão fortes, mas também não tão fraquinhos assim. Você já vai ter bastante percepção dos efeitos dos cogumelos, principalmente se você tiver uma facilidade de se entregar para a experiência. Eu tenho um vídeo falando só sobre como ter uma boa experiência com cogumelos mágicos, está aqui no card, está aqui no canal, que é como você se entregar para a experiência de uma forma correta. Então eu recomendo, além da dosagem, você ver aquele vídeo lá, para integrar ainda mais e ter uma experiência melhor ainda com os cogumelos mágicos. Então, com 3 gramas é uma dosagem média, 4 gramas de cogumelos secos ou 40 gramas de cogumelos frescos. É uma dose que já começa a ser considerado forte. É uma dose que pode te levar longe se for uma pessoa ectomorfa igual eu, principalmente se você se entregar para a experiência. Uma dose que pode ser forte, você vai ter bastante alterações visuais, você vai ter bastante alterações de consciência, bastante alteração no tato, na audição, enfim, é uma dose já considerada de média para forte. 5 gramas de cogumelos secos ou 50 gramas de cogumelos frescos. É considerado a dose heróica, a dose onde somente pessoas experientes estão aptas a se aventurar, porque é uma dose que pode te levar facilmente ao que a gente chama de ruptura total do ego. Onde a gente tem a quebra da nossa personalidade. Se você quer saber quais são os tipos de experiências que você pode ter com os cogumelos, onde eu falo dessa experiência de ruptura total do ego também, eu tenho um vídeo específico onde falo só sobre quais são os tipos de experiências com os cogumelos mágicos. Está aqui no card, está aí no canal, recomendo muito você ver também. Essa dosagem é recomendada somente para pessoas que têm experiências a uma longa data já com os cogumelos, porque se você não tiver experiência e tomar essa dose de primeira, pode ser uma experiência bem conturbada se você não souber lidar com a situação. Agora, se você já tiver uma boa experiência com os cogumelos, pode ser uma experiência bem incrível também, a ponto de mudar uma vida da água para o vinho. Em geral, em média, resumindo, é isso aí, não tem mais muito o que falar. Lembrando que vale muito mais você errar a dose para menos do que para mais. Então, comece dando um passo de cada vez, não comece dando um passo maior que a perna. Se você sentir que a dosagem
que a primeira dosagem que você tomou foi uma dosagem fraca, espere 15 dias, que é o ideal para você dar um intervalo entre uma dose e outra, ou entre uma substância e outra, 15 dias de intervalo, e tome novamente uma dose, 1 grama a mais, 2 gramas a mais, dependendo do seu biotipo. Então, lembrando novamente que toda a escala que eu falei aqui, de 1 a 5 gramas, é baseada em uma pessoa ectomorfa, que tem dificuldade, aquela pessoa que tem dificuldade de ganhar peso, que emagrece muito facilmente e que tem uma comida limpa. Se você é uma pessoa endomorfa ou mesomorfa, você já pode considerar aí até 1 ou 2 gramas a mais em cada escala que eu falei. Por exemplo, 1 grama que eu falei para ectomorfo, se você é uma pessoa endomorfa ou mesomorfa, você pode considerar 2 ou até 3 gramas. 2 gramas para uma pessoa ectomorfa, você pode considerar até 3 ou 4 gramas e assim por diante. Então é isso aí, nesse vídeo é basicamente isso aí. Valeu, até a próxima.